Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu aqui de volta para dar início ao curso de pintura, que eu já tenho falado em alguns vídeos que têm sido publicados tanto no YouTube como no Instagram. E eu queria iniciar falando para vocês um pouquinho, contando um pouco da minha história e um pouco também sobre esse curso de pintura, como é que funciona, com que técnica que eu trabalho. Então, meu nome é Nerusa, eu sou artista plástica há mais de 20 anos, sou formada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, fiz também Pan-Americana, Publicidade, fiz Escola de Decoração SPAD, depois de muitos anos eu me formei em pós-graduação em arte terapia e agora, a questão de 1 ano e meio atrás, eu fiz pós em terapias vibracionais. Então a minha história na pintura, ela surgiu depois que eu me formei em Belas Artes. Eu comecei a dar aula de pintura e montei uma galeria ateliê. Lá eu dava cursos de pintura e também fazia exposições, tanto minhas como de outros artistas e também de alguns alunos. E nesse movimento de trabalhar com arte, pintar e trabalhar com os alunos dando aula, eu fui tendo uma consciência maior das coisas e fazendo uma ligação minha com a espiritualidade, com essa questão de voltar para mim mesma, de um autoconhecimento maior. E também comecei a observar que os alunos a quem eu dava aula, eles viam muita gente que tinha problema de depressão, gente com perda, perdeu o marido, perdeu algum outro ente querido. E a pintura fazia uma transformação na vida dessas pessoas assim de maneira incrível. E eu comecei a analisar que aquilo lá, além de ser uma distração, que para muitos consideravam os cursos de pintura, eles também promoviam esse autoconhecimento, como também tinha acontecido isso comigo mesmo. E eu comecei a aplicar no meu ateliê algumas oficinas de desenvolvimento mental criativo para a gente trabalhar com o lado direito do cérebro, esse lado do cérebro que facilita a criatividade, trabalhar com materiais plásticos usando a mão, isso favorece uma ligação direta com o cérebro ligado à criatividade. E daí eu fui perceber que existia uma pós-graduação em arte terapia. Eu já estava fazendo essa terapia no ateliê e descobri que isso já existia a nível de pós-graduação. E fui fazer, obviamente, o que também mudou a minha vida, aquilo já tinha iniciado esse processo no ateliê, com os cursos e com as pinturas que eu fazia, mas aquilo me deu justamente uma confiança maior de poder entender como funciona a arte, Um dia que ela trabalha, aquele lado do cérebro que ela trabalha, que faz com que a gente seja um ser mais criativo e mais resiliente, mais autoconfiante, se conheça melhor. E daí eu comecei a trabalhar as duas coisas. Algumas pessoas que já pintavam comigo quiseram fazer sessões de arte terapia para aprofundar esse autoconhecimento realmente, e outras pessoas ao inverso. Muitas pessoas vinham ser atendidas para fazer terapia e depois acabavam gostando tanto da pintura que queriam também aprender técnicas de pintura. Então, basicamente, isso comecei dessa forma e a coisa foi indo de uma tal maneira que chegou a um tempo que eu, nessa busca pelo autoconhecimento, pelo meu propósito de vida, cheguei até as terapias vibracionais. O que foi um ciclo que se completou de uma maneira incrível, porque me apaixonei pela física quântica e comecei a entender como é que as energias funcionam, como tudo é energia, como tudo vibra, a vibração e a energia das cores, cada cor tem uma vibração, e eu fui juntando isso ao meu trabalho. Então hoje, eu tenho até já comentado, inclusive também em outros vídeos, qual é a ligação que tem para mim entre a arte e as terapias vibracionais, é porque ambas elas levam a essa questão de você estar um ser melhor na vida, para você, mais consciente, mais equilibrado, com maior autoestima, com saúde física, mental e emocional, e que isso só traz benefícios, para a gente e para as pessoas que estão à nossa volta, obviamente. E aí eu comecei a ligar isso aí.
Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente vai iniciar um curso de pintura, na verdade, a gente vai aprender técnicas de pintura, mas isso vai servir para a vida de cada um de vocês. Porque ele vai trazer para vocês justamente essa reflexão, esse reencontro com você mesmo, e isso vai ajudar você a se fortalecer, a ter uma autoestima melhor e a se equilibrar mais. Então hoje eu junto as duas coisas porque eu acho que ela faz um trabalho completo no ser humano. Então eu, antes de começar a pintar ou de dar um curso, a gente trabalha com Reiki para fazer esse equilíbrio, de trazer essa energia, essa ligação com a energia universal, para trazer também essa energia das cores que a gente tem. Eu uso sempre também fitoterápicos que ajudam a gente a desenvolver o chakra da criatividade, tanto na questão da intuição, né, como o chakra frontal, como também no chakra sacral, o chakra da criatividade. A gente passa óleos essenciais ou distribui pelo ambiente esses difusores, que isso tudo vai ajudar nesse equilíbrio e nessa inspiração para a pintura. Então isso é o que a gente faz como ligação. Falando na questão exatamente do curso, quando eu comecei a dar aula de pintura, eu comecei a trabalhar com a técnica La Prima, com a qual eu trabalho até hoje. E eu nem sabia por que eu gostava da técnica La Prima e o que queria dizer na verdade. Então, a técnica La Prima, a La Prima quer dizer de primeira pincelada. E eu sempre gostei da técnica La Prima porque ela traz muito a gente para o momento do aqui e agora. É aquele movimento da pintura que você trabalha naquele momento, aquilo que você está sentindo, se expressando no momento presente. E essa técnica é uma técnica muito antiga, na verdade, já foi usada na Itália, mas lá para trás, lá século XVI já era usada, mas ela teve uma retomada no século XIX. Os impressionistas começaram a utilizar essa técnica porque começaram a sair dos ateliês e pintar ao ar livre, aproveitando a luz e sombra justamente do movimento do sol. E como isso é feito de maneira muito rápida, muitos deles usavam para fazer esboço, às vezes traziam a tela para terminar no ateliê e muitas vezes já pintavam ao ar livre. Então, como o sol muda de posição muito rapidamente, a sombra também vai mudando, então eles precisariam ter pinceladas muito rápidas. E essa técnica La Prima, ela é justamente isso, é de pincelada rápida e de úmido sobre úmido. Por que era usado, na verdade, esse úmido sobre úmido, e isso com a textura maior? Porque a tinta óleo que era usada na época é uma tinta de secagem mais demorada. E se você não espera secar, você vai precisar justamente de uma camada mais grossa de tinta para sobrepor aquela camada que está embaixo, porque senão vai misturar a tinta. Então a gente trabalha com mais textura e também trabalha esse úmido sobre úmido. Eu, na verdade, trabalho com a tinta óleo, mas sem usar nenhum tipo de diluente ou secante, então ela é pura e a gente pode trabalhar com um tipo de pincel de cerdas mais macias ou então com a própria espátula, que ajuda muito. A espátula, inclusive, sempre foi usada para esse fim, para dar uma textura maior, né, com a tinta e também para poder ajudar a sobrepor a tinta. Então é essa técnica que eu trabalho e eu descobri por que eu gostava tanto dos impressionistas e da técnica La Prima, porque era da época do romantismo, século XIX, que é realmente um século que eu sempre gostei muito, sempre me instigou por tantos acontecimentos, não só sociopolíticos e na área de arte e cultura, mas é a época do questionamento do ser humano, né? Que depois da Revolução Industrial, a cabeça do ser humano ela muda, ele se questiona por tantas coisas da sua colocação no mundo, né? Então isso sempre me atraiu. E para a gente começar a pintar, eu que achava que era importante vocês saberem, né, que técnica é essa, com que material a gente pinta, eu sempre começo trabalhando pelo figurativo. O figurativo a gente quer dizer que a gente vai trabalhar sempre com o movimento de figura, aquilo que a gente na verdade possa perceber que existe, né? Então, se é uma natureza morta, ou se frutas ou flores, ou uma paisagem de marinha,
ou uma paisagem de campo, seja o que for, mas é alguma coisa de fácil identificação. Quando a gente vai trabalhar o abstrato, geralmente o aluno, quando está iniciando, ele tem um pouco mais de restrição, porque é muito difícil a gente conseguir se revelar. Eu mesma tive muita dificuldade de partir para o abstrato, porque a gente mal consegue lidar com os materiais plásticos e ainda saber se colocar e se revelar aquilo que está, né, no mais íntimo de nós é uma coisa meio complicada mesmo. Então a gente sempre começa de um figurativo e aí vai gradativamente partindo para um abstrato, se aquela pessoa deseja ou não. Mas para começar com o figurativo, eu gosto de começar com paisagem e a paisagem marinha. Por quê? Porque a paisagem marinha, ela é uma paisagem mais fácil da gente conseguir que o aluno ele consiga distinguir os planos e também para ajudar a soltar a mão. A gente vai ter que soltar essa munheca, trabalhar com leveza, né, para que o trabalho fique um trabalho delicado e a marinha ela ajuda muito. Eu trabalho com modelo, né, a gente tem sempre um modelo de início, porque também facilita a referência para o aluno, para ele entender aquilo que ele está conseguindo visualizar, passar para a tela. Então, à medida que o aluno vai fazendo 1, 2, 3, 4 marinhas, várias delas, ele começa a criar a sua própria identidade, fazer a sua própria marinha. Então ele já vai começar a misturar aquele céu que ele fez numa tela com aquele que ele fez numa outra e assim sucessivamente. Um barco que ele fez menor de uma cor com outro barco de outra cor. Então, com a repetição, ele vai criando essa autonomia para criar a sua própria tela. Então eu acho que fica mais fácil, né, do que ele não ter referência nenhuma. Então esse é um caminho que a gente parte para que depois ele vá se desenvolvendo e se torne realmente o criador da sua própria obra. E assim a gente faz com marinha, com flores, com paisagem, etc. Então esse é o caminho para a gente começar. Outra coisa que eu acho muito importante também é que como a gente faz todo esse trabalho de consciência e de voltar para si mesmo, né, na hora da pintura, é importante também que a gente saiba o significado das cores, né? Como as cores têm energia, cada uma dessas cores elas vão vibrar, né, no campo que tem a ver também com os nossos chakras. Então, cada chakra corresponde a uma cor. Quando ele está equilibrado ou desequilibrado, ele tem determinados tipos de doença ou determinados tipos de benefício. Então, é importante também que a gente conheça isso aí. E aí a gente vai aprender a misturar as cores, porque a gente vai trabalhar com as 3 cores principais e a partir delas a gente vai começar a misturar e fazer cada uma a sua própria cor. Por quê? Primeiro, para aprender a misturar a cor e cada um ter a sua cor, que ele chegou naquela cor para ele que é ideal. Segundo, também porque fica mais econômico. A gente com 3 cores básicas, a gente simplesmente vai misturando e chegando dentro do espectro de cor assim enorme, né? Então, geralmente a gente trabalha com as 3 cores principais, que são as cores primárias, que é o azul, o amarelo e o vermelho. E trabalhamos também preto e branco, que dá para a gente clarear ou escurecer as cores básicas. Então, são esses materiais que a gente vai começar a pintar. Além disso, o que é importante a gente saber? A gente iniciar com uma tela menor, porque em geral o aluno ele é muito ansioso quando ele começa a pintar e ele já quer ver o resultado rapidamente. Então a gente começa com uma tela tamanho 30-40, que é uma tela que em uma aula praticamente a gente consegue fazer um trabalho de pintura. E trabalhando, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar com 3 cores básicas, azul, vermelho e amarelo. Vamos trabalhar também com 2 pincéis de cerda, são esses pincéis que as cerdas são mais duras e que o cabo é amarelo. E 2 pincéis, ou 3, desse cabo vinho aqui, que a gente trabalha geralmente orelha de boi, que são pincéis de pelo, que são mais macios e servem para sobreposição. E a espátula, como eu comentei com vocês, que geralmente é uma espátula tamanho 102, que ajuda para a gente também a colocar tinta e textura na tela.
Então esses pincéis amarelos, que são de cerdas, que são mais duros, eles servem para a gente fazer o fundo da tela. Porque como a gente trabalha com a tinta óleo sem diluição, ela é uma tinta que a gente vai precisar fazer um pouco mais de esforço para poder espalhar na tela. E esses cabos aqui, vinho, que tem os pelos, eles são mais macios, a gente consegue sobrepor a tinta sobre aquele fundo sem que seja misturada a tinta. E depois a gente tem o auxílio da espátula, que também vai ajudar a gente a trabalhar com alguns detalhes. Então, esses materiais, esses pincéis, né, 4, 5 pincéis, mais a espátula, mais as 5 tintas e mais a tela, são os materiais básicos para a gente começar a pintar. Eu gosto de ter o branco de titânio, o preto, o azul cobalto, gosto do amarelo escuro e gosto do vermelho chinês. Então, essas tintas são as tintas básicas para a gente dali fazer todas as outras que a gente vai poder pintar. Por que também que eu trabalho com óleo, já falando? Porque o óleo, eu acho ele uma tinta mais obediente. Ela é mais fluida, eu gosto mais, e também se o aluno iniciando, ele ocorre alguma coisa que ele quer mudar, eu não gosto muito de trabalhar em cima de erros, vamos dizer assim, que para mim não tem erro. Mas às vezes ele quer consertar alguma coisa, e aí a gente no óleo, como ele é uma tinta que demora mais para secar, a gente consegue fazer isso. Se a gente for trabalhar com a tinta acrílica é de uma secagem mais rápida, a gente não consegue. Além de tudo, na sobreposição também, como ela é uma tinta transparente, ela não vai cobrir. Então assim, eu hoje em dia já trabalho com a tinta acrílica, mas para iniciar eu acho que o óleo é melhor nesse aspecto, porque a gente consegue colocar a tinta, consegue consertar alguma coisa se for necessário, consegue sobrepor de maneira melhor. Então eu acho que é mais bacana para a gente começar pintando. Eu trabalho hoje com a tinta acrílica porque ela é uma tinta muito contemporânea, uma tinta já criada, né, industrializada realmente, né, montada dentro das indústrias, mas ela já tem uma cor mais vibrante e seca muito mais rápido, mas para início eu acho que nesse aspecto o óleo ele cai melhor. Então é por isso que para iniciar eu começo com o óleo. Se algum aluno disser, não, quero começar com acrílica, já tenho uma noção e tudo mais, quiser, não existe oposição absoluta nenhuma. Mas para misturar as cores, para quem está iniciando e para fazer um trabalho que possa ser mexido, vamos dizer assim, né, que a gente possa consertar se precisar, o óleo nesse aspecto é melhor. E realmente ele é uma tinta mais fluida, eu acho que ela é mais obediente nesse aspecto. Então eu acho que para início já deu para ter uma ideia de como é que funciona o curso, não é? A gente vai fazer as pinturas, como eu já passei os materiais, então quem se interessar já pode aproveitar e comprar. Eu depois vou deixar na página do YouTube aqui a relação dos materiais, porque aí fica mais fácil também para vocês comprarem. E a gente vai fazendo uma sequência dessas aulas, tá? Para vocês irem acompanhando, tá? O que vai acontecer muitas vezes é isso que eu comentei com vocês. Às vezes vocês vão se encantar de tal maneira que depois vocês vão querer inclusive usar isso como forma terapêutica. Vocês vão perceber como é que muda a visão de mundo, a cabeça de vocês. É muito interessante, além do que é um prazer tão grande a gente poder pintar uma tela e depois você ter isso na sua sala ou dar de presente, ou até mesmo, por que não, né, vender para alguém e você vê um trabalho seu, não é, ali colocado na parede para ser admirado, é maravilhoso, né, e é onde a gente se reconhece dentro daquele trabalho. Então eu acho que é uma coisa muito linda. Mas o mais importante que eu acho que acontece com a arte é justamente essa consciência e esse ser criativo que a gente fica sendo, e não só na tela, mas na vida. Eu acho que isso que é o mais bacana de tudo, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente, quando for, na verdade, começar a pintar, é importante a gente fazer também esse momento de respiração e de energia para o ambiente onde a gente está, para conseguir também ter uma inspiração muito maior, não é? E um bem-estar melhor.
tá? Então era isso que eu tinha para dizer por hoje. Vão comprando os materiais, espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento. E a gente logo, logo tá por aqui de volta, se encontrando para começar a pintura propriamente dita, tá bom? Então até mais e a gente se vê. Tchau, tchau.